Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 82 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é verificação de integrais indefinidas. Eu vou resolver esses 4 exemplos aqui com vocês, bem passo a passo. Essas integrais já estão com a resposta pronta para você. E o nosso objetivo vai ser, a partir dessa resposta, a gente vai conferir se está certo ou se está errado. E isso também é uma boa dica. Se você está fazendo uma integral, chegou na resposta, vou te ensinar como é que você verifica se o que você fez está certo. Aí você garante que vai passar em cálculo de primeira. Bora começar com o que é essa verificação, qual que é a ideia entre derivadas e integrais. Bom, pela regra do expoente, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Por quê? Porque sempre que você tem x elevado a um número, vai dar número x elevado a número menos 1. Essa é a famosa regra do expoente. Por que a regra do expoente é assim? Aí, você tem que resolver o limite quando h tende a zero de x mais h elevado a menos x elevado a sobre h. Se você desenvolver esse limite aqui, vai dar a x elevado a menos 1. Então, muito raro o professor cobrar a demonstração da regra do expoente na prova. O que é mais comum é a aplicação dela. Como a gente está aqui para te ensinar a passar em cálculo de primeira, para que a gente vai ficar demonstrando a regra do expoente, né? Agora, confere se o seu professor tem o costume ou não de cobrar esse tipo de exercício. Porque tem professor que cobra derivada na definição. Você tem que conferir isso. Pega provas antigas, pega lista de exercícios do professor e tenta otimizar os estudos, tenta estudar o que tem mais chance de cair na sua prova. Então, baseado na regra do expoente, a derivada de x ao quadrado, a derivada de x ao cubo é 3x2. Aí agora vamos fazer o contrário. Olha que legal. Vamos fingir que eu não sei que aqui é x ao cubo. Vamos supor que a gente quer derivar alguma coisa e essa resposta tem que dar 3x2. Aí pensa comigo, o que você deriva que dá 3x2? Vai dar x ao cubo, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, né? A gente não está derivando, a gente já sabe a resposta da derivada. A gente quer saber qual função em que você deriva dela e a resposta vai dar 3x2. Agora, aqui tem uma pegadinha, porque a resposta não é só x ao cubo. Pode ser x ao cubo mais 1. Porque a derivada de x ao cubo é 3x2, a derivada de 1 é 0. Como a derivada de um número é 0, você tem infinitas respostas para f. Poderia ser x ao cubo mais π. Poderia ser x ao cubo mais 1003. Por quê? Se você derivar x ao cubo, dá 3x2. Se você derivar 1000, dá 0. Então tem infinitas funções que você deriva e chega no 3x2. Mas existe uma relação entre essas infinitas funções. Como vocês podem perceber, em todas elas, a gente tem aqui o x ao cubo. Sempre apareceu o x ao cubo mais um número. Então, uma forma eficiente de você representar todas as respostas é colocando x ao cubo mais uma constante. X ao cubo mais uma constante representa todas as funções em que você deriva e dá 3x ao quadrado. Essa constante C é muito importante. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de pôr o C. Quando você não coloca o C, você está colocando uma resposta, mas o enunciado pediu todas. Entendeu? Muito cuidado com isso. Agora, em vez de você ficar escrevendo isso aqui toda hora, derivada de alguma coisa que vai dar 3x2, encontre todas as funções em que a derivada vai dar 3x ao quadrado. E em vez de ficar escrevendo isso toda hora, criou-se um símbolo
de integrais, que indica exatamente essa operação. Se cair para você a integral de 3x ao quadrado, você pode ler esse exercício como: o que eu derivo que vai dar 3x ao quadrado? Isso vai fazer você passar em cálculo de primeira. Porque integral pode ser uma novidade para muita gente. Mas se você é bom em derivadas, não mudou nada. É só você mudar a interpretação. Em vez de ler integral de 3x2, o que eu derivo que dá 3x2? Pô, é x ao cubo, porque a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Mas pode ser x ao cubo mais 1, mais 2, mais 3. Então a gente vem aqui e coloca um mais c. Isso é o que a gente chama de integral indefinida. A integral indefinida é exatamente o contrário das derivadas. Então, um outro exemplo. Derivada de x ao cubo é 10x a 9. Qual é a integral de 10x elevado a 9? Lógico que vai ser x elevado a 10 mais c. Derivada de x elevado a 10 é 10x elevado a 9. Derivada de constante é zero. Então, 10x x elevado a 10 mais c representa todas as funções em que as suas derivadas dão 10x elevado a 9. Isso aqui tem vários nomes. Essa função aqui, ó, tem 3 nomes. Isso aqui é chamado de integral de... Deixa eu escrever aqui como vou ter mais espaço. Essa função ela é chamada de integral de 10x elevado a 9. Também pode ser chamada de primitiva. Primitiva de 10x elevado a 9. E também já ouvi falar em antiderivada. Encontre a antiderivada de 10x elevado a 9. É bom você entender esses sinônimos, porque se cair no enunciado assim, ó, encontre a primitiva de 10x elevado a 9. Se você não sabe o que é primitiva, você não acerta o exercício e não passa em cálculo de primeira. Então, esse sinônimo aqui é importante. Primitiva, integral. Primitiva, integral e antiderivada. É a mesma coisa. Agora, o procedimento para você encontrar essa função é o que a gente chama de integração, primitivação ou antiderivação. Nesse exercício que eu estou mostrando aqui, é imediato. O que eu derivo que dá 10x elevado a 9? É imediato, é x elevado a 10. Porque a gente sabe as regras de derivação. Mas nem sempre vai ser óbvio assim. Aí a gente começa a entrar nas técnicas de integração. Tem partes, frações parciais, tem substituição, integrais trigonométricas, substituição de Weierstrass, tem várias técnicas. Tudo bem? E provavelmente você vai ter que estudar cada uma delas para você passar em cálculo de primeira. Último exemplo. Derivada de x elevado a 50 é 50 x elevado a 49, pela regra do expoente. Agora, qual é a integral de 50 vezes x elevado a 49? Ou, calcula para mim a primitiva de 50 vezes x elevado a 49. Ou, calcula para mim a antiderivada de 50 vezes x elevado a 39. Ou, o enunciado cobra assim: derivada de f é 50 vezes x elevado a 39. X elevado a 49, né? Calcule f. Olha só, eu li o mesmo enunciado de 4 formas diferentes. É importante você entender como as questões podem cair para você. Porque às vezes você sabe o exercício, mas não conseguiu fazer porque leu o enunciado errado. Ou então não conseguiu entender o que estava pedindo. Qual que é a resposta? Lógico que vai dar x elevado a 50 mais c. Tem que colocar a constante de integração. O que é uma função primitiva? A função primitiva, por exemplo, derivada de ln é 1 sobre x. Qual é a primitiva de 1 sobre x? Ln de x. Então é o contrário da derivada, né? Primitiva, integral, é tudo a mesma coisa. Qual que é a integral de 1 sobre x? Ln de x. Mais c, que é a famosa constante de integração.
Aí aqui vem uma grande pegadinha. Coloquei a definição aqui para vocês. A função f, ela tem um domínio de A até B e a imagem em R. A sua primitiva, que é o fzão, ela também deve ter o mesmo domínio. Isso vem da definição. Por isso que tem um erro aqui. Qual é o domínio da função f de x? F de x é 1 sobre x. Qual que é o domínio disso? O domínio é qualquer valor diferente de zero. Agora, se você pegar a primitiva da função 1 sobre x, nós encontramos ln de x. Qual que é o domínio do ln de x? É x maior que zero. Não pode ter número negativo dentro do ln. Então aqui a gente tem um problema. O domínio é diferente. Se o domínio é diferente, está errado. Na definição de integrais, na definição de primitivação, antiderivada, tudo sinônimo. O domínio tem que ser o mesmo. Para corrigir esse problema, a gente pode vir aqui e colocar um módulo. Porque quando você insere um módulo, pode entrar qualquer valor negativo aqui, está dentro do módulo, fica positivo. Aí você consegue aumentar o domínio. Quando você fala que a função é ln do módulo de x, qual que é o domínio disso? X diferente de zero. Agora, o domínio do fzão é igual ao domínio da fzinho. Então, agora está certo. Para você passar em cálculo de primeira, lembra disso, tá? Tem que respeitar o domínio. Vem da definição. Tudo bem? Muita gente esquece disso. E é daí que vem esse módulo de x. Agora, tem outros problemas que aparece o problema de domínio. O domínio do integrando tem que ser igual ao domínio da sua primitiva. Isso é importante. Lá na matéria de substituição trigonométrica, é muito comum a cair esse problema de domínio. Você encontra uma resposta que tem um domínio diferente do integrando. Aí você vai perder ponto à toa. Muito cuidado com isso. Quais são os tipos de matérias que podem cair no cálculo 1? Tá? Vou falar só no cálculo 1 dessa vez. Tem os limites. Limite quando x tende a um número, está dando L. Isso aqui é uma notação bem simples, bem resumida. Porque, na verdade, o que está escrito aqui é isso. Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, dado que o módulo de x menos a está entre 0 e epsilon, e f de x menos L é menor do que epsilon. Isso aqui é muito louco. Isso aqui é a definição de limites. Se o enunciado pedir para você calcular o limite na definição, você tem que fazer o exercício usando epsilons e deltas. É mais divertido do que usar essa notação aqui. Não é todo professor que cobra. Se o seu professor não está falando de delta e epsilon, pode ficar tranquilo que você nunca vai ver isso. Agora, tem professor que cobra isso na prova. Se vocês quiserem que eu faça exercícios de limite da definição, põe aqui nos comentários. O segundo tipo são as derivadas. Derivada, a gente pode representar com linha e também pode representar com esse símbolo aqui, ó, de ddx. Duas formas de representar a derivada. E a definição de derivada, olha isso. A definição de derivada é um limite específico. Eu estou te mostrando que a matéria está toda vinculada. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender que toda derivada é um limite. Então não existe isso de falar a derivada está mais difícil ou está mais fácil que limites. Não faz sentido, porque a derivada é limite. Entendeu? A matéria ela é acumulativa. Para você saber derivadas, você tem que saber limites. Aí você chega nas integrais. As integrais também é conhecido como antiderivada. É o contrário de tudo que você aprendeu lá nas derivadas. Antiderivada também é chamada de primitivação, né? Enfim, a matéria é acumulativa, olha que doido. Limite
toda derivada é um limite. E toda integral é o contrário do que você aprendeu em derivadas. Por isso que o índice de reprovação em cálculo é alto. Os alunos estudam limites sem pensar no longo prazo. Estudam só para fazer a prova. Estuda para fazer a prova, depois esquece tudo que aprendeu. Aí chega lá em derivadas e dá ruim, né? As integrais também são limites. As integrais definidas, elas podem ser resolvidas na definição também. Você vai resolver o limite quando n tende de infinito de um somatório. Esse somatório é a famosa soma de Riemann. E existem exercícios que pedem para você calcular a integral definida na definição. Vocês querem que eu faça exercícios como desse tipo? Põe aqui nos comentários, tá? Não é todo professor que cobra. Então, se você quer passar em cálculo primeira, tenta focar no que tem mais chance de cair na sua prova. Se o seu professor não passa integral na definição, não estuda isso. Né? Você não está estudando para dar aula de matemática, para virar o gênio do cálculo. Seu objetivo é passar em cálculo de primeira. Então, o professor não falou sobre definição de integral, não falou sobre definição de derivada, nem sobre definição de limites. Você já pode ir para a prática. Você não precisa de resolver nada na definição. Tudo bem? Depois que você passar, quando você entrar de férias, se você quiser entender a definição dessas três matérias, aí tudo bem. Mas durante o semestre você tem que focar no que tem mais chance de cair na prova. Resolução desorganizada. Esse aqui é um dos maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira. Se você fizer o exercício organizado, alinhado, pulando uma linha, tudo organizadinho, colocando parênteses, em vez de fazer as coisas de cabeça. Por exemplo, qual é a derivada de 2x ao cubo? Muita gente vai lá e faz de cabeça. Isso aqui vai dar 6x2. Mas quem está no início gosta de fazer assim, ó, 2 vezes 3x2, aí depois você pega o 2 vezes 3 e escreve 6. Eu não gosto de ficar pulando passos na hora da prova, tá? Por quê? Vai que você errou, você fez 2 vezes 3 e colocou, sei lá, 8. Então, em vez de multiplicar, você somou, escreveu 5. Você vai errar na prova. Você tem que entender que nós somos seres humanos. A gente não é uma máquina, a gente não é uma calculadora que sempre acerta o exercício. Então, o objetivo não é não errar na prova. O objetivo é fazer a prova e encontrar o erro rápido. Isso é uma gestão do erro. Tem várias técnicas para você encontrar o erro rápido. E uma delas é organização na resolução. Não pular passos na resolução. Isso aqui foi só um exemplo, né, que a gente pode fazer direto, mas muita gente faz exercício, é um exercício, imagina um exercício completo, grande, que tem 10, 15 linhas de conta. Se você faz tudo direto, como é que você vai encontrar algum erro aqui? Se você fez tudo de cabeça, tudo pulando passo, se está na sua cabeça, você não lembra mais, como é que você vai revisar? Então, aconselho fazer bem organizado, sem pular passos. Não é para o professor corrigir mais rápido, não é para facilitar a vida do professor que vai corrigir a prova, não. É para facilitar a sua vida na hora de corrigir o seu erro. Você tem que treinar essa habilidade de encontrar os erros da prova. Qual que é o melhor time para você fazer a revisão? Logo depois que você acabar. Não deixa para o final da prova, não. Fez a questão 1, terminou lá a questão 1, corrige agora, que a matéria está fresquinha na sua cabeça. Não vai para a questão 2. Confere na mesma hora que você acabar. Que a chance de você achar o erro na hora que você terminar o exercício é maior. Então, 3 dicas. Resolução organizada, não pular passos e fazer a revisão no final da questão. Terminou de fazer a questão, faz a revisão na hora.
Isso aqui vai fazer com que você ache o seu erro mais rápido na prova. E lógico, quanto mais erros você achar, quanto mais você corrigir, melhor vai ser a sua nota e você vai passar em cálculo de primeira. Questão número 1. Verifique se essa integral está certa. Como que faz isso? Basta você pegar o resultado da integral, derivar. Esse resultado aqui, ó, tem que dar x sobre a raiz. Entendeu? Se você quiser conferir um exercício de integral, é só derivar a resposta. Simples assim. E uma outra dica para você garantir que vai passar em cálculo de primeira. Resolveu uma integral? Faz a derivada rapidinho e confere. É raro, às vezes, que você consegue ter certeza se acertou ou não. Todo exercício de integral você pode conferir usando derivadas. Então aqui a gente vai resolver essa derivada usando a regra da cadeia. Raiz de x mais 1. Isso aqui é x mais 1 elevado a meio. Então, a gente vai derivar essa função aqui. Qual é a derivada de c? É zero, né, gente? Essa aqui é fácil. A derivada de c é zero. Agora, qual é a derivada desse termo? Você tem que usar a regrinha da cadeia. Baixo o expoente, que é meio. Aí fica x2 mais 1 elevado a meio menos 1, que é menos meio. Vezes a derivada que está lá dentro. Derivada de x2 é 2x e derivada de 1 é 0. Então acabou aqui. Essa é a derivada. Agora, não tem como verificar se está certo ou não nesse formato. Você tem que saber manipular as funções. Tem que ter uma noção de álgebra para você passar em cálculo de primeira. Olha só. Eu posso cortar o 2 com 2. Esse menos meio significa que tem uma raiz no denominador. E em cima vai sobrar apenas o x. Então, sim, está certinho. É a mesma coisa. Isso quer dizer que essa integral está certa. Beleza? Agora, como que resolve essa integral? Como que você chega aqui? Vou só indicar para você. Você vai usar a técnica de substituição. Você vai chamar o que está dentro da raiz de u e vai resolver esse exercício. Tudo bem? Então está provado, essa questão aqui está certinha. Essa integral está correta. Questão número 2. Integral de cosseno ao quadrado de x está dando x sobre 2 mais seno de 2x mais c. Será que isso é verdade? Será que está certo? Como que a gente verifica isso? Basta pegar a resposta da integral, derivar e verificar se a derivada disso está dando cosseno ao quadrado de x. Esse é o exercício. Está aparecendo integrais, mas é um exercício de derivadas, né? Então vamos lá. Qual a derivada de x sobre 2? Meio. É uma derivada imediata, né? Seno de 2x, 1 quarto fica, porque é uma constante. Como se deriva seno de 2x? Cosseno de 2x vezes a derivada que está lá dentro, que é 2. Derivada de 2x é 2. Então, fechou. Isso aqui tem que dar cosseno ao quadrado. Calma aí, derivada de c é 0, né? Vou colocar aqui só para todo mundo entender. Derivada de c é 0. Beleza. Agora, nossa senhora, isso aqui é cosseno ao quadrado? Será? E que muito aluno chega aqui fala, não, isso aqui nunca vai dar cosseno ao quadrado. Fala que dá errado. Mas tem que saber as regras de trigonometria. Tem várias manipulações que a gente pode fazer aqui para ter certeza se isso aqui é ou não é cosseno ao quadrado. Então não vai fazer direto assim não. Para passar em cálculo de primeira, tem que ter uma noção de trigonometria também. Afinal, a gente deriva, integra, faz limite de funções trigonométricas. Você tem que saber trigonometria. Eu vou cortar o 2 com 4 e o 0 pode ser eliminado, né? Então vai ficar meio mais meio cosseno de 2x. Eu posso pôr meio em evidência. Vai ficar 1 mais o cosseno
de 2x. E agora? Como que isso aqui vai virar cosseno ao quadrado de x? Você sabe? Tem uma fórmulazinha para seno de 2x, que é 2 seno de x, cosseno de x. E tem uma outra fórmula para cosseno de 2x, que é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Então, anota essas duas fórmulas aí, porque isso que é importante para você fazer vários exercícios. Nesse exemplo aqui, eu vou substituir cosseno de 2x por cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho meio que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Pronto. E agora? E agora, galera? O que você faz aqui? Isso aqui tem que virar cosseno ao quadrado de x para a gente acertar o exercício. Olha só, eu vou reescrever essa questão aqui, colocando o 1 no meio. Só vou trocar. Vai ficar cosseno ao quadrado e aqui vai ficar mais 1. Só troquei esses dois, tá? Não tem muito segredo aqui não. Agora o que eu vou fazer, pessoal, vai ser aonde tem 1 menos seno ao quadrado, a gente vai substituir por cosseno ao quadrado de x. Por quê? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você chegar na prova de cálculo sem saber essa regra aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Anota isso aí. Se você isolar o cosseno ao quadrado, é só passar o seno ao quadrado para o outro lado, subtraindo. Vai dar 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, eu posso escrever 1 menos seno ao quadrado como cosseno ao quadrado de x. Quanto que é cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Claro que isso vai dar 2 vezes cosseno ao quadrado, né, gente? Tipo, uma maçã mais uma maçã é 2 maçãs. Você está somando duas coisas iguais. Então, a resposta vai ser o dobro. Vai ficar 2 vezes o cosseno ao quadrado de x. Agora, olha que lindo. 2 corta com 2, vai sobrar o quê? Cosseno ao quadrado de x. Então, tá certa essa integral. Tá? Essa derivada aqui, ó, que muito aluno estava pensando que, nossa senhora, não tem como isso aqui dar cosseno ao quadrado. Acabei de provar para vocês que isso aqui é cosseno ao quadrado de x. Portanto, a questão número 2 está verificada, está certinha. Agora, como é que resolve essa integral? Como que você sai aqui de cosseno ao quadrado e chega nessa integral aqui? Tem várias formas de fazer, tá? Mas o que eu vou indicar vai ser a integração por partes. Tenta fazer aí. Tenta fazer essa questão por partes. Tenta chegar nessa resposta. E toda integral indefinida que você fizer, você pode usar derivadas para conferir a resposta e garantir que você vai passar em cálculo de primeira. Questão número 3. Será que está certo isso aí? Integral de tangente ao quadrado é tangente x mais c? Será que está certo? Vamos verificar. Se eu derivar isso aqui, se eu derivar tangente menos x mais c, isso aqui tem que dar tangente ao quadrado. Será? Qual é a derivada de tangente? Derivada de tangente, galera, é secante ao quadrado de x. Derivada de x é 1 e derivada de c é 0. E aí? Secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado? O que vocês acham? Esse mais 0 não faz diferença não, né? Se eu conseguir provar que secante ao quadrado menos 1 é tangente ao quadrado, a gente prova que essa integral está certa. Para você analisar esse exercício, você tem que lembrar da equação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Agora, é só dividir todo mundo por
seno ao quadrado de x. Não precisa decorar todas as regras, né? Se você lembra a equação fundamental, você consegue chegar na regra da tangente. Na verdade, não é dividir por seno ao quadrado. Vai misturar cossecante com a tangente. Você vai dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Agora sim. Seno sobre cosseno é tangente ao quadrado. Cosseno sobre cosseno é 1. E 1 sobre cosseno é secante. Passa esse 1 para o outro lado. Você vai perceber que tangente ao quadrado de x pode ser escrito como secante ao quadrado de x menos 1. Então, isso aqui é tangente ao quadrado de x. Está provado que essa integral está correta. Tudo bem? Então, assim, tem que saber pelo menos essa regra aqui, ó. Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado a 1. Você tem que saber isso para passar em cálculo primeiro. Ela é muito importante. E essa integral? Como que você integra tangente ao quadrado? É só você transformar essa aqui, ela é quase imediata. Tangente ao quadrado não é secante ao quadrado menos 1? Então você reescreve. Fica secante ao quadrado menos 1. E isso aqui é uma integral imediata. Integral de tangente, integral de secante ao quadrado é tangente, integral de 1 é x. Aqui nem precisa usar aquelas técnicas avançadas, não. É bem direto. E, por último, integral do ln de x é x ln de x menos 1. Será que esse trem está certo? A gente vai ter que derivar isso e, se a resposta for ln de x, está certo. Para derivar esse termo, a gente vai ter que usar a regra do produto. Derivada de x é 1, vezes o segundo, que é ln de x menos 1. Mais deriva o segundo, que vai dar 1 sobre x, vezes o primeiro, que é x. Então, 1 vezes ln de x menos 1, esse 1 aqui não faz diferença nenhuma, né? E quanto que é 1 sobre x é x, vai dar 1. Aí sobrou menos 1 mais 1, que é igual a ln de x. Então tá certo. Tá certo mesmo. A integral de ln é x que multiplica ln de x menos 1. Porque se você derivar isso, vai voltar para o ln. Agora, para você passar em cálculo primeiro, tem que saber integrar o ln de x. A gente está fazendo um exercício de verificação. O enunciado já deu a resposta da integral do ln, mas como você calcula? Técnica de partes, tá bom? Que é a regra do produto ao contrário. Você vai usar a técnica de partes e vai conseguir fazer esse exercício aqui. Então, é isso. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 82? O foco aqui foi verificação de se a integral indefinida está certa ou não. Então, toda integral indefinida pode ser verificada com integrais. A gente viu sinônimos para integrais, né? Pode ser integral primitiva, antiderivada. Expliquei a lógica, né? Entre integral indefinida e o cálculo de derivadas. Passei para vocês da regra do expoente. Expliquei o que é uma função primitiva. Expliquei a pegadinha do domínio, por que aparece um módulo na integral de 1 sobre x. A gente viu coisa demais. Expliquei também os tipos de matéria que caem no cálculo 1. Tem limites, derivadas, integrais. Passei também a definição de limites, a definição de derivadas e a definição de integrais. Só toma cuidado, porque definição não é todo professor que cobra. Se vocês quiserem que eu faça mais exercícios sobre definição, põe aqui nos comentários. Mas, se o seu professor não cobra isso, deixa isso para lá, porque você quer passar em cálculo primeira. Você não quer saber tudo de matemática, né? E eu também passei uma dica bacana de estudos para você fazer a gestão do erro na hora da sua prova e encontrar o erro o mais rápido possível. E fizemos 4 exercícios de verificação se a integral está certa ou não. Use essa lógica aqui para você verificar todos os exercícios de integrais que você fizer. Você vai fazer uma prova de integral indefinida? Pega a resposta, deriva para verificar se você acertou ou não. Isso vai garantir que você vai passar em cálculo de primeira. E presta atenção, não adianta ficar só vendo essa live, né? São 4 exercícios, ó.
pega esses 4 aí, anota no seu caderno e faz de novo. Não fica só assistindo. Tem que praticar também. É na prática que você vai descobrir as suas maiores dificuldades. E quando aparecer as dificuldades, põe aqui nos comentários, porque eu vou ajudar você. E se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é o suficiente. Por exemplo, séries. Séries é uma outra matéria de cálculo que eu não deu tempo de comentar aqui. Série e sequência, né? Tem também as famosas equações diferenciais, que são equações que envolvem derivadas. Tem também vetores. A gente trabalha com limites, derivadas integrais de vetores, de funções vetoriais. Tem também as matrizes. Tem aquela matriz hessiana para calcular a otimização de várias variáveis. Tem como trabalhar com limites, derivadas integrais dentro das matrizes também. Então, se vocês tiverem ideia de novos conteúdos, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. Valeu!